Então, novamente, bem-vindos aqui ao People Talks. A ideia é a gente fazer um momento de bastante troca com o Léo Pierretti. O People Talks ele surge com a ideia de trazer aqui para os profissionais de RH benchmarks de alta qualidade e que sejam aplicáveis, dinâmicos. Então, o objetivo principal é trazer cases reais para a gente poder conversar em cima disso. Sempre uma série de conteúdos com convidados de empresas modernas, né, que estão interessados em avançar o RH. A gente já teve algumas outras edições que estão disponíveis aí para serem assistidas pelo YouTube e aqui vocês também vão conseguir acessar esse conteúdo posteriormente também. E aí vamos falar um pouquinho do tema de hoje, antes de apresentar o Léo e a gente dar início. Vocês sabem, na Mindsight a gente é muito fã de dado, né? A gente gosta de acompanhar é, a tomada de decisão de forma embasada, né, que isso vem em cima de critérios bem estabelecidos. E a gente sabe também que, no contexto de recrutamento e seleção que a gente tem hoje, existe uma grande guerra por talentos acontecendo, né, existe uma competição entre os mercados para atrair os melhores profissionais, e a gente precisa monitorar como que a nossa marca atrai esses talentos principais. E é por isso que a gente traz esse case aqui bem legal, que une esses dois lados, né? Uma análise de dados com a importância de você se destacar no mercado competitivo de talentos, com o Léo Pierretti, sobre brand tracking, como que você mede a saúde da marca empregadora para tomar decisões estratégicas. Então, Léo, vou pedir para você se apresentar rapidamente. Só antes, comentar com vocês, pessoal, me apresentar aqui também. Eu sou consultor da Mindsight já há 5 anos, sou especialista em psicologia organizacional. Hoje trabalho nessa área e curso mestrado em Harvard dentro desse segmento também. E vou ser o mediador aqui do nosso bate-papo, também das perguntas que vocês trouxerem pelo chat, junto com o Léo. Tá bom? Então, Léo, bem-vindo. Se pudesse apresentar aí, por favor. Boa, valeu, gente. Fê, é sempre um prazer estar aqui com vocês da Mind. Você falando, né? A Mind gosta de unir esses dois universos de dados e tudo mais. Eu também sou essa pessoa. Mas primeiro, minha áudio descrevendo. Eu sou um homem branco, de cabelos escuros, estou usando uma camiseta polo branca e óculos escuros também. E no fundo, aqui é a minha sala, da minha casa. Bom, a gente já pode começar, Fê? Ou posso dar o meu compartilhar a tela? Já podemos mandar bala aqui? Boa, eu esqueci de me audiodescrever também, né? Eu também sou um homem branco que usa óculos e o meu fundo aqui tá um pouco borradinho, mas é uma parede branca e eu tô com um fone relativamente grande aqui para o nosso bate-papo. Mas agora sim, as apresentações devidamente feitas. Léo, fica à vontade para compartilhar sua tela. Boa. Então vamos lá, galera. Que a gente tem bastante coisa para falar. Acho que é um tema legal. Fê, me confirma quando tiver tudo Tá certo aí. aparecendo, tá? Então, bora lá. Como o Fê falou, já deu esse spoiler, e vocês viram já em toda a divulgação, a ideia aqui hoje é a gente falar sobre como que a gente mede a saúde de marca empregadora e consegue, de fato, influenciar decisões, né? A gente que trabalha com marca empregadora, eu vi algumas pessoas aqui se apresentando já falando de onde são, ou o que fazem, ou qual o objetivo aqui hoje, mas é justamente o case de hoje para falar sobre como que a gente sai um pouco daquela caixinha de KPIs tradicionais que a gente tem. Então, essa pergunta é muito recorrente com quem trabalha com marca empregadora, né? O que você mede de marca empregadora? Como que vocês medem? Então, é sempre uma discussão, né? Eu sou professor também em alguns cursos de Employer Branding e a gente sempre entra nessa discussão de qual que é a forma ideal de medir o sucesso, né, de Employer Branding. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiramente, assim, antes da gente dar esse start, só me dando um pouco mais de contexto, me apresentando um pouco melhor. Eu sou o Léo, podem me chamar de Léo mesmo. O Leonardo é muito sério para mim, vocês vão ver que eu sou zero sério. Leonardo é um nome muito grande, não me representa. Podem me chamar de Léo. Eu tô no Nubank hoje eu sou responsável pela nossa estratégia de talent brand
globalmente, então em todos os países que o Nubank tem escritório. Inclusive, toda vez que eu falo isso, alguém pergunta: o Nubank está em quantos países? O Nubank está fora do Brasil também? Tem, inclusive, pessoas que perguntam se o Nubank é brasileiro, mas sim, o Nubank é uma empresa brasileira que está hoje em 6 países, além do Brasil. Então, a gente contrata e tem escritórios em vários países, pessoas de mais de 50 nacionalidades diferentes. E hoje a nossa estratégia de marca empregadora ela é centralizada pelo meu time, que é global, e olha para todos os países. Né? Então, eu estava comentando com o Fê antes da gente estar aqui que, ao mesmo tempo que eu olho para o Brasil e as ações aqui, eu também lidero as estratégias e as ações que a gente está fazendo no México, na Colômbia, Estados Unidos e Alemanha. Então, onde o Nubank contrata e se posiciona enquanto empregador, a gente cuida dessa estratégia. Eu sou engenheiro de formação, então eu sou a pessoa que fez engenharia e tal, mas não se identificou com o curso, assim, eu preciso fazer alguma outra coisa da minha vida, e vim para RH, mas isso me trouxe um background de muita análise de dados, de um background muito analítico, e isso é muito bom, assim, então, inclusive foi assim que eu conheci a Mindsight, eu acho que já há uns 5 anos também, eu acho que desde que o Fê estava chegando ali na Mind, eu também estava conhecendo a Mind já, a gente já tem parcerias de longa data aí, justamente porque eu acredito muito em que a gente precisa trazer mais dados para dentro do RH, sabe? O RH ainda é uma área que tem muitas decisões que são tomadas que não são tão embasadas em dados, e a gente precisa trazer cada vez mais dados para isso. Trabalho com atração de talentos, employer branding, desde 2018, e estou aqui no Nubank há quase 3 anos já. E, bom, galera, tô adorando ver as mensagens no chat de onde vocês são. Eu adoro ver a galera do Brasil todo participando, a galera do Rio, de BH, Santa Catarina, Salvador, a galera aqui de São Paulo. Bom, eu fico aqui em São Paulo também. Galera, olha, gente, tem gente do Brasil todo. Paranaguá, já morei no Paraná, fiz faculdade no Paraná também. Adoro o Paraná, gente. Mas bora lá, eu falo demais, né? Vamos trazer um pouco de contexto para vocês de como que esse case surge, o que é esse case. Primeiro, algumas dúvidas, enfim, questões que surgiam assim, no meu time ao longo do tempo. Como que a gente apresenta regularmente insights de marca empregadora? Né? E aí eu volto naquela questão que eu estava comentando sobre quais são os KPIs que a gente acompanha. É o número de pessoas que se inscreve no processo seletivo? É o número de pessoas, o número de seguidores que a gente tem nas redes sociais? É o número de views que a gente tem no blog? É o número de views que a gente tem nos materiais, conteúdos que a gente posta no YouTube? O que mede o sucesso de marca empregadora? É a nota do Glassdoor? Enfim, o que é o sucesso, né, sobre marca empregadora? E como que a gente reporta isso regularmente para as lideranças? Né? Porque, no fim, eu acho que esses insights de marca empregadora sobre como que a gente mensura esse resultado impactam em decisões muito estratégicas para o negócio. Né? Então, como que a gente garante que a gente está reportando isso frequentemente? Segunda questão que surgia, né? Como que a gente é mais assertivo para mensurar esses resultados? Porque quando a gente pensa em branding, employer branding, a gente está falando de branding, que é uma matéria de marketing, né? Então, inclusive, depois se vocês puderem mandar aqui no chat, me contem que se vocês quem trabalha com employer branding e tal, se vocês ficam dentro do RH ou dentro do marketing. Porque essa é uma grande questão ainda entre profissionais de employer branding, né? Muita gente fica no RH, muita gente fica no marketing, e surge sempre essa indagação, né? Tipo, de qual que é o melhor, qual que é o ideal? Galera de employer branding, ficar no RH, ficar no marketing, né? Ficar no meio dos dois, um pouquinho em cada. Então, ainda tem essa discussão recorrentemente nos fóruns que eu participo. Muita gente no RH, né? Tô vendo aqui no chat já. Mas, então, até como o Lucas falou aqui agora, né? Apesar de estar em recrutamento, né? Marketing está muito conectado. E branding é uma matéria de marketing, são técnicas de marketing, né? Então a gente está falando sobre funil de marketing, a gente está falando sobre ferramentas, sobre técnicas que o time de marketing usa. Então, né, a gente tem que tentar unir esses dois mundos. E quando a gente fala sobre branding agora especificamente, como que a gente mensura branding? Eu gosto muito, até inclusive, quem não conheça, siga também a Guta, da Purple Metrics. Purple Metrics é uma empresa de branding que fala justamente sobre mensuração, tipo de branding.
E pensando agora no funil mesmo de recrutamento e atração de talentos, a gente tem lá uma primeira camada em que a gente fala sobre conhecimento de marca, né? No segundo momento, a gente fala sobre consideração de marca, depois a gente fala sobre conhecimento, consideração, desejo, né? Os passos que a pessoa percorre até ela conhecer a sua marca e, de fato, desejar ela para querer trabalhar nessa marca, né? Como que a gente mede a evolução das pessoas ao longo desse funil, né? Quanto que uma pessoa deixou de apenas conhecer uma marca e passou a considerar trabalhar nela, ou quiçá ter um desejo de fato para se aplicar para uma vaga? Como que a gente pega isso? E aí, uma coisa que a Guta compartilha muito nas talks que ela participa, eu já consegui conversar com ela sobre isso bastante, é pesquisando, né? É fazendo pesquisa. A gente precisa perguntar para as pessoas a percepção dela sobre uma marca para saber o que ela realmente acha. Então, resumidamente, eu acho que quando a gente vai passando por essas perguntas, a gente passa a trazer ferramentas de marketing que são pesquisas de branding, de customer insights para a área de employer branding, né? Aqui no Nubank, eu também fico no RH, gente. Estou dentro da estrutura de People and Culture. Mas eu tenho mais ritos e mais reuniões com o time de marketing do que com o time de people, por exemplo. Então, participando desses ritos de marketing, eu comecei a perceber que eles tinham ali pesquisas recorrentes para medir a nossa reputação, a aceitação dos nossos produtos com os nossos clientes. Então, mensalmente, eles faziam pesquisas para perceber e conhecer melhor a saúde da nossa marca empregadora, da nossa marca de consumo, com cada um dos públicos que a gente tem. Então, eu falei, porra, a gente precisa fazer pesquisa também para a marca empregadora. A gente precisa ter esse tipo de insights, não só os mesmos insights que eles têm para consumidor, a gente precisa para talentos também. Então, eu entendi que faria sentido a gente seguir para um contexto em que a gente tivesse um Talent Brand Tracker, que como eu costumo chamar aqui no Nubank. A gente construiu esse tracker, que é baseado em pesquisa, para monitorar continuamente a saúde da nossa marca empregadora. Hoje, a gente definiu uma cadência de 6 meses para essas pesquisas. Então, a cada 6 meses, a gente roda esse tipo de pesquisa para mensurar marca empregadora do Nubank. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, entender quantas pessoas conhecem o Nubank, o quantas pessoas consideram trabalhar no Nubank, quantas pessoas de fato desejam, né? Muito se fala sobre, o Nubank é uma empresa muito desejada, o Nubank é uma empresa que, né, tipo, love brand, todo mundo conhece, o público conhece e gosta e quer trabalhar. Então, mas o quão desejada é isso? Tipo, o quão conhecida? Tipo, o público que a gente quer se comunicar, todos eles conhecem de fato, mas além de conhecer, entendem o que a gente faz aqui e tem desejo de fato por trabalhar aqui, enquanto eu não faço uma pesquisa, a gente fica no universo das ideias, né? Então, entrar nesse universo de pesquisa vai me dar mais esse funil um pouco mais claro para a gente. Bom, como que a gente construiu esse Talent Brand Tracker? Primeiro, a gente passa por um estudo qualitativo primeiro. Então, a primeira fase do projeto, que isso foi no começo do ano passado, a gente já rodou algumas edições, a gente está agora entrando, inclusive, numa outra onda já. A gente começou fazendo entrevistas individuais em profundidade com pessoas de dentro e de fora do Nubank. Para quê? Para construir hipóteses, né? Então, a gente tem, assim, quem trabalha com marca empregadora sabe disso, né? A gente tem muitos achismos, tipo, eu acredito que a minha marca empregadora é atrativa por isso, por isso, por aquilo. Eu acredito que tal ação da minha empresa aqui, a empresa expandiu para algum país, ou a empresa comprou alguma outra empresa, né, teve uma aquisição, ou a empresa lançou um novo produto. Enfim, ações que vão acontecer ao longo do tempo podem impactar, de alguma forma, a marca ou a reputação. Então, a gente vai levantando essas possibilidades e esses achismos. Mas a gente, né, até fazer pesquisa, a gente não tem dados que comprovem essas hipóteses que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, nosso primeiro objetivo era validar as hipóteses que a gente tinha, né? Entender qual era de fato a nossa atratividade, qual era a nossa reputação, qual era a imagem que a gente tinha, os atributos que as pessoas associam ao Nubank. Quando você pensa em Nubank, o que vem à sua mente, né? Quais são os atributos que você associa à nossa marca empregadora? Então, a gente, enfim, queria primeiro
fazer essa análise de hipóteses, levantar hipóteses e com pessoas de dentro e de fora do Nubank. Então, a gente contratou um instituto de pesquisas para fazer essa etapa de entrevistas e até para ser uma abordagem totalmente neutra, né? Então, a pessoa não está falando com alguém do Nubank ou alguém do RH do Nubank. Então, pensando no público interno, né? Se eu, Léo, que sou do RH do Nubank, vou lá entrevistar as áreas, né? Tentando coletar percepções, ainda assim é uma pessoa do RH que está falando com ela, né? Com esse público. Então, vai ser enviesado. Né? Então, o ideal é que a gente tenha, de fato, uma pessoa de fora fazendo essa imersão, essa entrevista. E da mesma forma, com o talento externo, né? Se eu, o Léo do Nubank, vou lá entrevistar alguém para perguntar sobre o Nubank, pode ser uma percepção também enviesada do que a pessoa vai falar para mim. Então, contar com esse instituto foi fundamental para a gente ter uma abordagem bem neutra do que a gente queria explorar. Então, a primeira fase foi essa, entrevistar qualitativamente. E aí, no segundo momento, depois da gente já ter feito as entrevistas e ter hipóteses claras que a gente queria validar, a gente foi para validação, fazendo um estudo quantitativo e aí aumentando bastante a amostra. Assim. Então, para dar uma proporção para vocês, a gente foi tipo de 30 entrevistas individuais na primeira etapa para construir essas hipóteses e fazer essa parte mais quali, para um cenário de 500 pessoas num cenário quantitativo para validar essas hipóteses. Tá? Então, a gente passa e aí nesse cenário, a gente faz tudo online, né? Então, são questionários auto-administrados em que a pessoa entra, botando um olho, que a pessoa entra e responde, então, sem saber que é uma pesquisa do Nubank, que é uma pesquisa não branded, né? Então, a pessoa que participa, né, é totalmente administrada pelo Instituto de Pesquisa e não tem nada do Nubank envolvido. E aí a gente consegue validando com essa amostra aquelas ideias que a gente tinha na primeira etapa. Então, resumidamente, metodologicamente falando, é isso. A gente parte de um grupo pequeno, constrói hipóteses e vai para um grupo maior e valida essas hipóteses, perguntando mesmo sobre duas principais coisas, né? A percepção de imagem do Nubank, então, o que você associa ao Nubank, o que você, quando você pensa nessa marca, o que vem na sua cabeça, o que você associa mais ou menos, então, tentar fazer esse estudo comparativo mesmo, assim, de atributos de marca, e ao mesmo tempo de funil de recrutamento, né? Então a gente apresenta ali um grupo de empresas, pessoa, e a gente precisa entender o quanto ela conhece essas empresas, o quanto ela considera, o quanto ela deseja, e a gente monta um funil e até construindo um benchmark ali desse grupo de empresas que a gente avalia. Que são os nossos, a gente avalia também nessa pesquisa concorrentes de talento, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pergunta um pouco sobre o Nubank, a gente também pergunta sobre concorrentes de talento que são estratégicos para a gente. Mas, enfim, gente, falei bem rápido aqui para a gente ter bastante tempo de conversar e tirar dúvidas e tal, mas queria trazer também um pouco de resultados que a gente teve, né, com o Brand Tracker ao longo do tempo. A gente começou isso no começo do ano passado, a gente já está entrando no segundo ano com a prática adotada, funcionando bem aqui dentro. E, enfim, queria compartilhar um pouquinho. Primeira coisa, a gente conseguiu conhecer muito melhor os canais que as pessoas acessam para conhecer a área de atuação. Então, a gente pergunta isso para as pessoas, né? Além de ir sobre atributos e funil, a gente também pergunta quais são os canais que você mais acessa para conhecer sobre a sua área de atuação. E aí a gente entende se a gente está fazendo um bom trabalho de canais aqui em Marca Empregadora, se a gente está presente nos canais ideais, se não está. Até porque isso é relevante para a gente para saber e priorizar quais canais a gente deve estar, né? Em marca empregadora, vocês sabem que o céu é o limite, né? A gente pode estar em todos os canais, participar de todos os tipos de eventos, a gente pode, enfim, né? E, enfim, o céu é o limite. Então, como que a gente prioriza? Qual é o canal que eu preciso mais estar? Tipo, o talento que eu preciso contratar, ele usa quais canais, né? Quais redes sociais, né? Então, a gente também conseguiu entender mais sobre quais redes sociais as pessoas usam no tempo livre, quais são os seus planos e metas de longo prazo, para entender, tipo, ambições das pessoas. E aí, como eu falei, a gente também entrou em conhecimento de marca, consideração, conversão, a gente conseguiu tangibilizar e dar um número
para isso. Então, quantas pessoas conhecem a sua marca? X% da amostra. Quantas pessoas consideram a sua marca? X% da amostra. Então, a gente consegue ir dando valores e concretizando isso para ir mensurando ao longo do tempo quanto isso está se movimentando, né? Então, como que as ações que eu estou tomando vão, ao longo do tempo, influenciando isso e mexendo o termômetro, né? Isso é super legal. Como eu falei, atributos, então, o que as pessoas associam ao Nubank, e até é legal porque isso dá insumos para a gente levar para a liderança e fazer provocações relevantes. Eu acho que o principal ganho do Brand Tracker para o Nubank foi eu poder chegar numa reunião com toda a liderança do Regado Nubank, assim, com a minha CHRO, e mostrar para ela, olha, as pessoas, apesar da gente acreditar que a gente está oferecendo isso para os Nubankers e tal, para o mercado, não é bem assim que as pessoas associam a nossa marca, né? Não é bem assim que as pessoas veem a gente lá fora. Então, a gente faz essa provocação. Então, por que será que as pessoas não veem a gente assim? E aí a gente começa a aprofundar mais para entender como que isso é percebido, né? Porque marca empregadora, né? E, enfim, ter um EVP muito claro é sobre comunicar algo e as pessoas conseguirem, de fato, perceber aquilo, né? Mas oferecer algo e as pessoas perceberem aquilo. Mas é comum ter um gap, né, entre o que a empresa promete e o que as pessoas de fato percebem, né? Então, às vezes a empresa está achando que está oferecendo uma puta flexibilidade, né, algo super relevante ou salários muito bons, né, um pacote de benefícios muito bons, mas não é assim que o mercado tem visto, sabe? Então, ter um brand tracker consegue me dar dados para embasar essa discussão com lideranças do RH, sabe? Então, olha, é assim que as pessoas percebem a gente, com base em pesquisa, sabe? Então, isso é bem relevante. E, no fim, taxa de associação, a gente agora consegue entender e fazer um cruzamento muito bom. É, a gente conseguiu gerar um gráfico, gente, que para mim é o gráfico mais relevante da minha carreira até hoje, que conseguir entender, inclusive vou dar um spoiler para vocês daqui a pouco, quais são os atributos mais importantes para uma pessoa ao escolher uma empresa para se trabalhar hoje, tipo, atualmente, pós-pandemia e tudo mais, versus o quanto as pessoas associam esses mesmos atributos à minha marca empregadora. Então, eu consigo ter um gráfico em que eu consigo entender a priorização, tipo, o que é importante para as pessoas e o que as pessoas associam com a gente. E o que não é importante para as pessoas e elas associam com a gente. Então, a gente consegue entender como que a gente vai no que a gente deve focar, né? Às vezes a gente está focando num atributo que as pessoas nem consideram importantes, nem é relevante para ela na hora de trocar de emprego, sabe? Então, a gente consegue cruzar essas duas informações, tipo, nível de importância versus nível de associação, e conseguir priorizar melhor atributos, beleza? Isso é, tipo, super legal. E para fechar, eu trouxe aqui para vocês um spoiler do que saiu na pesquisa, assim, de pesquisa externa, né? De atributos que as pessoas, no ano passado, mais achavam importantes na hora de trocar de emprego, né? Que as pessoas mais consideravam. E aqui não está em ordem de top 1, 2, 3, está em ordem alfabética. Mas esse foi o top 10 que saiu, tá? Então, tem ambiente criativo, qualidade de vida, reputação da empresa. Então, esses foram os 10 atributos que as pessoas mais acharam relevantes na hora de considerar uma movimentação de empresa, enfim, para escolher uma empresa para se trabalhar. E aí, com base nisso, né, a gente vai cruzando e entendendo o que as pessoas disso aqui, né, o que as pessoas associam ao Nubank, como que a gente pode trabalhar melhor essa mensagem. E aí o Brand Tracker serviu, por fim, para a gente refazer o nosso EVP, né? A gente está finalizando agora, estava até, inclusive, agora há pouco, contando para o Felipe, que a gente está nesse processo, bem no final agora, de finalização do novo EVP do Nubank e entrando já na parte de ativação. Então, o Brand Tracker foi o grande provocador para a gente ver que o Nubank precisava de uma nova narrativa de marca empregadora, um novo EVP atualizado, né? O Nubank mudou muito nos últimos anos, né? O Nubank vai completar no mês que vem 11 anos, a gente tem 10 anos de fundação, mês que vem a gente faz 11, mas o Nubank virou várias empresas ao longo do tempo, né? Então, o Nubank de 3 anos atrás não é mais o mesmo Nubank de hoje. E a gente precisava atualizar essa narrativa. Então, em breve,
aí no mercado. Inclusive, a gente compartilha com vocês um novo posicionamento de marca empreendedora do Nubank que vai sair em breve. Eu não posso dar muitos spoilers. Mas, bora lá. Sim, acho que alguém comentou aqui agora, mas a Larissa mandou, né, que tem muita similaridade no caminho, né, de redesenhar a proposta de valor, né, o EVP. Mas, exatamente, né, conseguir ter esse brand tracking é manter a sua proposta de valor sempre atualizada, né, porque de quanto em quanto tempo uma empresa faz um EVP ou refaz um EVP? Né, de quantos em quantos anos é o ideal, sabe? E não é todo ano que você vai fazer um projeto de EVP, que você vai refazer um EVP, porque de fato é um projeto que envolve muita coisa, muitas validações, é uma camada muito grande que você toca. Só que como que você vai medindo isso? Então, o nosso objetivo agora é, com o Brand Tracker, ir medindo se as mensagens que a gente está comunicando no EVP estão sendo percebidas pelo mercado e pelo nosso público interno. Então, de fato, né, o Brand Tracker provoca isso no começo, né, que é levantar atributos, fazer pesquisa, que é o que a gente faz em proposta de valor, para identificar a proposta de valor, mas depois disso, o objetivo é manter um tracking, é continuar medindo, é ter uma medição ongoing, né, acontecendo ao longo do tempo. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Mas, gente, era isso que eu tinha para compartilhar assim, de case inicial, e agora acho que a gente fica aberto para explorar mais e entrar nas perguntas de vocês. Boa, maravilha, Léo. Pessoal, vocês podem compartilhar aqui as perguntas pelo chat. Eu vi que já tem bastante gente que mandou, então eu vou interessando e trazendo aqui para o Léo também responder. Antes de mais nada, obrigado, Léo. Acho que realmente foi uma aula super bacana o case de vocês. Eu também anotei várias perguntas aqui que eu quero fazer, então achei bem bacana mesmo o conteúdo. Eu vou começar trazendo aqui algumas perguntas que o pessoal trouxe antecipadamente, né? Antes mesmo da gente começar aqui a bate-papo. Primeiro teve a Maria Luísa da Sankia, que ela comentou um pouco sobre como que os atributos de cultura entram nessa jogada também, né? Então, que ações práticas são realmente efetivas para você reforçar também esses atributos de cultura dentro do traqueamento da marca e para montar o EVP. Excelente. Essa pergunta me traz um ponto de atenção, assim, que eu gosto sempre de ressaltar, que é muito importante a gente entender a diferença e conseguir explicar essa diferença para as lideranças entre o que é cultura e o que são atributos de marca empregadora, né? Promessas de marca empregadora. Então, resumidamente, eu acho que é importante a gente ter a cultura bem definida, ter uma lista de comportamentos, assim, ter uma descrição de comportamentos esperados e comportamentos não esperados que reforcem a cultura. Então, acho que isso é um caminho interessante para quem quer reforçar a cultura e ter ações concretas sobre isso e depois medir. Então, ter comportamentos esperados, comportamentos não esperados é contra behaviors, anti-behaviors, e medindo isso em pesquisas internas para entender se as pessoas estão apresentando aqueles comportamentos ou não. Isso é uma coisa, isso é cultura, né? E é importante, quando a gente fala de brand tracking, de marca empregadora e EVP, é entender que enfim, né, cultura é diferente de EVP, porque o EVP vai além, né? É até um ponto que, quando a gente levou pela primeira vez o projeto para o nosso management team, para os fundadores do Nubank, era difícil de explicar, assim, é difícil que eles entenderem essa diferença, porque a cultura é muito forte no Nubank, assim, o trabalho de cultura sempre foi feito desde o dia zero, assim, a primeira reunião do Nubank, quando eles foram fundar o Nubank, a liderança já resolveu, tipo, a gente precisa definir os nossos pilares de cultura, quais são os comportamentos que a gente espera, o que a gente espera das pessoas, tudo mais. Então, isso é muito forte dentro do Nubank. Todo mundo sabe os valores, todo mundo entende e, enfim, avalia isso nas pesquisas trimestralmente e tal. Mas quando a gente vai para um âmbito de EVP, proposta de valor, é maior. É uma questão maior. Né? As pessoas não escolhem uma empresa para trabalhar só pela cultura. Né? A cultura é um dos pontos, mas as pessoas escolhem pela cultura, mas
também pelo salário, pelos benefícios, pela flexibilidade, pelo estilo de trabalho, por, enfim, todo o pacote, né? A cultura, obviamente, influencia nisso, mas não é o grande ponto, né? As pessoas, como a gente mostrou aqui na pesquisa, valorizam várias outras coisas. Valorizam flexibilidade, valorizam ter emprego seguro, valorizam a empresa estar bem estável, né? Isso conta muito na hora de se decidir. Então, é importante medir tudo isso e apresentar, até na hora de priorizar isso para o restante do RH e tudo mais, que às vezes a gente fica tanto batendo na tecla de cultura, 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 que a gente precisa falar sobre a nossa cultura, reforçar a cultura, mas às vezes nem é o que as pessoas mais valorizam e mais está sendo o game changer ali, para você atrair e reter os talentos. Óbvio, é importante, tem que ter uma gestão disso, mas é legal também o Brand Tracker que pode... O Brand Tracker ajuda a mostrar essa diferença e como que elas precisam ser tratadas de formas diferentes. Boa, maravilha. O Lucas Leão, da XP, tinha trazido com antecedência aqui, e também reforçou agora no finalzinho no chat, uma pergunta sobre como que a gente traz mais robustez para sustentar iniciativas que foquem em awareness e consideração, no geral, né? Então, dado que manter o tracking de impactos de ações desse tipo pode ser realmente desafiador, como que a gente pode fazer? Boa. Boa pergunta. É super difícil manter tracking de ações de awareness, porque você está falando sobre medir o comportamento de uma pessoa que está longe de você, que é a pessoa que está te conhecendo agora. Não é uma pessoa que está no processo seletivo seu, que você pode mandar uma pesquisa, ou não é um colaborador que você pode mandar uma pesquisa também, a pessoa preenche e você vai entender a percepção dela. Então, quando a gente fala de ações de awareness e consideração, a gente, em geral, está falando sobre algo totalmente externo, né? Então, trabalho com imprensa, trabalho com eventos. Então, quando a gente quer que as pessoas conheçam, né, e aí trazendo a sustentação mesmo nessas ações, eu acho que é importante ter um canal muito estabelecido com o time de PR, time de imprensa, time de external comms em geral, para conseguir ter consistência e ter um plano de fato de entregáveis. Então, acho que eu posso tangibilizar um pouco melhor isso. Posso trazer um exemplo nosso de México, sabe? O Nubank hoje no Brasil é muito bem estabelecido, a gente tem um awareness gigantesco, é difícil você abordar alguém para contratar que não conhece o Nubank, nunca ouviu falar do Nubank, então a gente tem um awareness muito bom no Nubank no Brasil. Ao mesmo tempo, quando eu vou para o México, as pessoas não conhecem o Nubank no México como conhecem no Brasil. Enfim, sistema financeiro no México tem tem outro apelo, é outra narrativa. Já tinha uma outra empresa roxa no México antes do Nubank. No Nubank, no Brasil você pensa em roxo, você pensa no Nubank. Quando você vai para um outro país, por exemplo, essa não é a mesma realidade. Então, o que eu quero dizer, né, com isso? No México, fazer awareness e consideration, né, aumentar awareness e consideration é um outro universo, sabe? A gente precisa ir para a imprensa, a gente precisa ir para um outro tipo de ação. Só que é importante a gente ter essas parcerias locais para continuar tendo consistência nesse tipo de ação, então garantir que a gente vai estar na imprensa local consistentemente, que a gente vai estar presente em eventos locais consistentemente e ter um brand tracker para ter robustez analítica mesmo e medindo isso. Porque é difícil medir conhecimento, principalmente num novo país, que as pessoas não te conhecem. Então, você precisa ter o mínimo de pesquisa possível para ir medindo ao longo do tempo se as suas ações estão dando efeito ou não. É, acho que é uma grande... Eu cuido de eventos aqui no Nubank também, né? Todos os eventos de marca empregador e tal ficam comigo. E aí é uma discussão constante até hoje, assim, de como que a gente mede o sucesso de um evento. As pessoas participarem da ativação, as pessoas se inscreverem numa vaga depois. Enfim, essa é uma grande questão, mas, por exemplo, nem sempre a gente tem vagas quando a gente vai para um evento, nem sempre a gente vai para um evento com o objetivo de falar de vagas, sabe? Então, como que a gente garante que a gente está medindo bem o impacto de um evento, né? É fazendo pesquisa, tendo pontos de contato com as pessoas que não te conhecem, para que elas possam passar essa percepção. Então, eu sou um defensor, um evangelizador de brand tracking, de fazer pesquisa, porque não tem como ficar contando apenas com seguidor em rede social, só com nota de Glassdoor, ou só com, enfim, aplicações em vagas, sabe? Não dá.
Legal. Aproveitando esse ponto, Léo, a Gabriela da JTI trouxe uma pergunta interessante também sobre como que você unifica o diagnóstico desse tipo de pesquisa com outros dados de outras fontes da empresa. Então, por exemplo, olhar a pesquisa interna de engajamento, olhar, sei lá, algum resultado de certificação. Como que você une esses outros indicadores para complementar a tua análise? Excelente. Hoje aqui, por exemplo, a gente tem uma pesquisa de engajamento trimestral no Nubank. Então, cada 3 meses lá roda. O que a gente fez foi, a gente fez um merge de atributos com perguntas do nosso Brand Tracker com perguntas que são feitas internamente. Então, a gente está tentando medir a mesma coisa, tanto externamente quanto internamente, para ter a percepção dos dois lados, sabe? Então, acho que a primeira coisa que foi feita foi isso e foi excelente, porque a gente conseguiu comparar maçã com maçã, laranja com laranja. Então, tipo, o que as pessoas lá fora estão pensando sobre o Nubank, que os Nubankers estão pensando aqui dentro. Então, a gente fez os mesmos atributos que são apresentados internamente e externamente são os mesmos, sabe? E para algumas frases que a gente queria manter consistência já de pesquisas passadas internamente, a gente foi tentando alocar elas em quais atributos, ou qual grupo de atributos ela cobre, sabe? Então a gente fez esse merge, a gente tem um grupo multidisciplinar dentro do nosso RH aqui, que olha para todos esses tipos de pesquisa. Então, todas as pesquisas, ou todos os estudos e dados que a gente tem ao longo da jornada de um colaborador, todas as pessoas são cruzadas no mesmo fórum, né? Então, eu que estou com um Brand Tracker, EVP e tudo mais, marca empregadora, estou sentado no mesmo fórum mensalmente com o time que cuida de performance e carreira dentro do Nubank, para que a gente cruze as pesquisas e a gente tenha insights trocados. Então, a gente costuma fazer isso, tipo, ter esses fóruns relevantes, ter os mesmos atributos em todas as pesquisas para comparar dados corretamente, mas seguindo assim, né? Fazendo bastante merge. Boa, maravilha. A Letícia da Mtrix também trouxe uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, porque a gente fala muito sobre a disputa por talentos que vão reconhecer a empresa para qual você está fazendo esse tipo de iniciativa como uma empresa legal de trabalhar, né? E como que você identifica, então, as outras empresas que competem pelo mesmo talento que o Nubank? São necessariamente empresas de um mesmo segmento ou não necessariamente? Como que você avalia isso? Não necessariamente. É, eu posso perder talento para uma indústria farmacêutica, eu posso perder talento para uma indústria de varejo. Eu acho que essa não é uma questão. O que a gente analisa mesmo, e a gente faz isso através de LinkedIn Insights, a gente entende fluxo de talentos. Assim, para a gente, o que é relevante, para a gente entender o quais são os competidores que a gente deveria observar é sobre fluxo de talentos. Da onde que a gente está buscando talentos, para onde que a gente está perdendo talentos. E aí, com base nisso, a gente prioriza quais vão ser os concorrentes que a gente vai observar, avaliar, comparar. Estamos perdendo muitos talentos para uma empresa X. Tipo, por quê? Vamos entender isso aí, vamos seguir tipo, essa empresa e vamos comparar as mensagens, propostas de valor. Então é assim que a gente define. Não é por segmento ou por tamanho. Isso é indiferente, assim, é muito pelo fluxo de talentos mesmo. Pô, legal. E aí tem uma pergunta aqui da Nicole, também da Asas, que eu vou, inclusive, complementar com algo que eu queria também perguntar para você, que é, quando você monta essa pesquisa do brand tracking, qual foi a tua base de público, né? Ela foi feita com quem, na prática? E aí, Esse, aproveitando esse ponto, né? Que tipo de pergunta, por exemplo, vocês utilizaram para avaliar o que vocês queriam avaliar? excelente. Vou falar primeiro do público. É, Primeiro, a gente definiu um público target, sim, então a pesquisa não é para todo mundo, sabe? E até a explicação lógica disso é: o Nubank não precisa ser uma empresa atrativa para todo mundo. O Nubank precisa ser uma empresa atrativa para a empresa, para o público, para os talentos que eu quero contratar. Então, se eu tenho uma área de um certo nicho que eu não contrato, não deve ser uma prioridade minha ser atrativo para aquele público. Então, a gente definiu com base em hire need, assim, necessidades de recrutamento mesmo, quais eram nosso público target. Então, a gente pegou todas as áreas do Nubank, montamos personas
para cada uma dessas áreas. E aí a gente focou nesse público target. Então, a pesquisa, agora separando, né, duas coisas. A parte qualitativa, né, aquela que a gente fez com um grupo menor, né? Então, a gente falou com pessoas de dentro e de fora do Nubank, sempre de áreas que a gente contrata, né? Então, pessoas específicas e pessoas de níveis de experiência diferentes também. Então, pessoas desde nível pleno, sênior, a lideranças executivas. Então, a gente pegou várias camadas também de senioridade, não foi só um público júnior, então, que é exatamente o público que a gente ia contratar. A gente pegou exatamente aquele público que a gente tem demanda no Nubank todo e a gente criou esses perfis de target. A mesma coisa para pesquisa quantitativa. Aqui a gente levou um sample de 500 pessoas. Então, a própria pesquisa tem lá tem caps, né? Então, a gente define, as pessoas têm que preencher a área que elas trabalham, e aí a gente faz uma porcentagem igualitária para ter um cap de, tipo, eu quero 10% desse público, 10 do outro, 10 do outro, para a gente cobrir homogeneamente os públicos que a gente quer se comunicar. Então, a gente sim definiu um público bem focado nas áreas que a gente contrata. E falando das pesquisas, das perguntas mesmo, a gente seguiu muito a orientação até tipo do próprio instituto de pesquisa, tipo de o que é relevante perguntar. Mas dando alguns insumos assim, a gente foi num caminho de conhecer muito bem a pessoa que a gente está se comunicando, porque isso me gera insights para campanhas de comunicação, canais e tal. Então, entender o que essas pessoas fazem no tempo livre, entender onde que elas buscam conhecimento, onde que elas aprendem coisas. Tipo, no fim, eu sempre falo isso numa aula minha, é sempre sobre aprender coisas novas. As pessoas estão todo o tempo querendo aprender algo novo. Como que elas aprendem isso? Aonde que elas buscam esse conhecimento? Marca empregadora precisa se posicionar nesses ambientes. Quando a gente, sei lá, eu estou no meu TikTok, passando meu tempo livre, querendo me entreter, eu não quero estar ali sendo bombardeado com conteúdo de marca empregadora, porque eu não estou ali querendo, tipo, com esse foco naquele momento. Mas aonde que eu vou, quais canais eu acesso quando eu estou buscando aprender algo ou buscando algo que vai ser referência para mim, sabe? E aí são nesses lugares que eu acho que são ideais que a gente posicione marca empregadora. Então, primeira parte das perguntas, a gente foi conhecer muito bem o nosso perfil, o nosso público. Depois a gente vai para um lugar em que a gente explora mais o que é importante para você numa empresa, em geral, para a gente conhecer de forma neutra o que as pessoas priorizam. E aí, num terceiro momento, a associação de marca mesmo com empresas. Então, tipo, apresentar a marca e falar o que você pensa dessa marca, o que você associa com ela ou não. Então, entrar mais no detalhe mesmo. Mas, de forma geral, a gente fez esses 3 grupos de perguntas. Né? Legal, e até nesse último caso, vocês trazem a associação da marca com a empresa focando na marca Nubank ou também explorando outros conceitos de marca que não sejam só restritos ao Nubank? Também outras marcas. Então, a gente pega também os nossos concorrentes e fala, tipo, o que você pensa do Nubank? O que você pensa do Banco X? O que você pensa do concorrente e tal? Então, a gente explora também outras opções. Legal, boa. E última curiosidade, são perguntas que vocês analisam mais como campo aberto mesmo ou essas, digo, mais opinativas mesmo, né? Nada, tudo campo fechado, pelo amor de Deus. Campo fechado. Tem uma pergunta ou outra que a gente faz associação mesmo de top of mind, então, quando você pensa nessa empresa, qual que é a primeira palavra que vem em sua cabeça e tal. Mas, assim, bem pontual. Tá De bom. forma geral, assim, é tudo múltipla escolha, associação, gera gráficos, dados. Senão a pesquisa não encerra nunca, né? A análise não dá para concluir. Não. Teve uma pergunta aqui da Aline também que foi bem interessante sobre como que vocês trabalham esse quesito do employer branding com o próprio colaborador, né? Sobre a pessoa ter um mindset para isso e apoiar na divulgação, mover ações para reforçar a marca. Então, como que esse trabalho é feito para dentro? Tá, boa. Eu até vi que embaixo a Nicole deixou um comentário, né, de programa de embaixadores. Eu adoro o conceito de programa de embaixadores, mas eu também sei que ele exige muito esforço, assim, sabe? Tipo, um acompanhamento, uma dedicação, uma preparação desses embaixadores, garantir que as pessoas estão passando a mensagem correta. Então, tem um nível de dedicação relativamente alto para um programa desse. E aí, hoje, inclusive, a gente não tem um programa de embaixadores aqui no Nubank. O que a gente faz
Normalmente, quando a gente tem campanhas e mensagens específicas, a gente prepara guias para os Nubankers compartilharem. Então, vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz um programa de estágio, por exemplo, a gente sabe que os Nubankers vão querer postar isso nas redes sociais, vão querer divulgar, vão querer falar sobre isso. Então, a gente ensina eles a falarem sobre isso corretamente. Então, a gente já prepara um book para as pessoas, tipo de exemplos de mensagem que você poderia compartilhar. Baixe aqui as imagens do programa para você poder compartilhar nas suas redes sociais, vários formatos, vertical, horizontal, para Instagram, para LinkedIn. Então, a gente, de forma geral, ensina as pessoas a como usarem as mensagens corretas, as mensagens que a gente gostaria que elas passassem. Então, hoje a gente faz assim, mas a gente não tem um programa estruturado mesmo de embaixadores, porque dá um trabalhão e meu time é pequeno. Boa, maravilha. O Lucas, da XP, trouxe mais uma pergunta, né, sobre como que vocês trabalham a questão de nicho de mercado, para entender esse ponto de proposta de valor, atratividade, influência no posicionamento da marca como um todo. Então, por exemplo, o que é relevante para uma área jurídica, às vezes não é tão relevante para quem está no private, não é tão relevante para quem está em uma outra área da empresa. Como que vocês olham para isso? Boa. A gente hoje fez uma única quebra, essa questão de nicho. Tá? A gente fez uma quebra de público de tecnologia e público de áreas que não são de tecnologia. Né? Dentro, o nosso grupo o nosso público target já era bem limitado. Né? Que as áreas que o Nubank contrata são basicamente áreas ou de tecnologia ou áreas de finanças. Né? Não tem muitos públicos diferentes. Então, a gente fez essa única quebra entre tech profiles e financial profiles, porque, de fato, o que é relevante para o público de tecnologia talvez não seja relevante para o público de investimentos, por exemplo. Então, sim, essa quebra a gente faz, e a gente faz com base na área que a pessoa trabalha. Então, né, a gente faz a pesquisa é toda a mesma, mas a análise é separada. Mas sim, a gente faz sim, Lucas, essa quebra. Que é, tipo, de fato é diferente. E aí todas as análises depois são quebradas, né? Tipo, o que é relevante, o somado, mas a gente costuma fazer também sempre o quebrado embaixo. Tipo, o que é relevante para o nosso sample, o que é relevante para tech, o que é relevante para financial. Então a gente quebra assim. Show. A Larissa também perguntou aqui também sobre. A gente estava falando um pouquinho sobre a pesquisa ter os campos fechados, né, para facilitar a análise, mas como que vocês olham isso no pilar de conhecer a pessoa? Então, quando você pesquisa sobre onde que você aprende, o que interessa a você, o que que você faz no seu tempo livre, como que você olha isso usando estrutura de questão fechada? Bem direto, a gente dá opções mesmo, assim. Então, assim, a gente dá, por exemplo, onde você passa seu tempo livre? A gente ranqueia, assim, a gente apresenta ali um grupo grande de redes sociais, de opções. Então, a gente, ah, com base em orientação central do Instituto, a gente foi pensando em comportamento das pessoas que a gente tinha no nosso target group e a gente vai dando opções, assim, mas é bem simples. A gente faz todas as questões fechadas mesmo, assim, múltipla escolha, e vai dando opções para as pessoas. Boa, e aí a gente tem mais algumas dúvidas sobre esses modelos de pesquisa especificamente, né? Acho que dá para você comentar de forma geral sobre como que você garante um número de resposta satisfatório, garante engajamento. Você comentou bastante de ter o Instituto ali como parceiro, então a Suzana perguntou também, né? Como que essa pesquisa foi feita e com qual frequência ela é feita ou deve ser refeita? Se você puder detalhar um pouquinho mais sobre o processo da pesquisa, acho que seria legal. Vou dar um geralzão, assim. É semestral, até a que a Lu respondeu ali já para a Suzana, mas é semestral mesmo, a gente está fazendo exatamente a cada 6 meses, para ter 2 fotografias na nossa marca ao longo do ano. A gente definiu isso assim, muito com base na velocidade que a gente acredita que as ações de employer branding vão causar algum impacto. Então, por exemplo, de produto, na marca de consumo, eles fazem essa pesquisa todo mês. Mas porque, de fato, tem produto lançado todo mês, tem novidades todos os meses. A percepção do cliente muda muito mais rápido porque tem muita ação acontecendo. O produto está ali ativo o tempo todo, é muito vivo, né? De marca empregadora, eu não faço grandes campanhas ou grandes lançamentos todo mês, sabe? Então, não tem por que eu querer medir a mesma coisa todo mês. Então, a gente hoje está fazendo a cada 6 meses. Talvez para o ano que vem a gente reduza para a cada 3 meses, né? Então, faça mais edições ao longo do ano, tipo, para cada 3 meses, mas ainda assim a gente acha que 6 em 6 meses está legal.
Eu vi que a Júlia perguntou sobre tipo, como que a gente garante que a gente vai ter um número de respostas e tal, e até ela falou retorno do candidato. Só para lembrar que a pesquisa ela é sempre feita com pessoas externas que não trabalham no Nubank, que não participam, tipo, não são candidatos, né? São pessoas externas de mercado que o Instituto encontra para a gente. Então, a gente mesmo, e aí o próprio Instituto é quem garante esse retorno, né, em garantir que a gente vai conseguir o número de pessoas. E é sempre muito tranquilo, né? Porque são aqueles institutos, gente, tipo Datafolha, Instituto Globo, sei lá, tipo, o nosso é o Instituto Offerwise, mas a gente já fez, enfim, conheceu vários. Mas é um instituto, né? Então eles têm um banco de pessoas do Brasil todo já nos sistemas deles, e aí eles só vão lá e pegam e fazem a pesquisa com aquele grupo, aquele perfil que a gente passou para eles no briefing, né? Então é bem específico. Acho que foi tudo aqui, né? Semestral, lá, lá, lá. A pesquisa é feita pela agência, né? Então, para ser totalmente enviesado, é zero Nubank, assim. Boa. E a Bárbara acabou de perguntar aqui também sobre como que é o time de vocês hoje, né? Existe pessoal de dados trabalhando em conjunto? Quais são as ferramentas que vocês usam para trabalhar com esses dados, para garantir confiabilidade, monitoramento em tempo real, etc. Boa pergunta. Inclusive, Bárbara, o seu nome não é estranho para mim, Bárbara. Parece que eu sinto que eu te conheço de algum lugar. Bom, a gente tem um time de People Analytics aqui dentro do Nubank que dá um suporte para a gente, mas não necessariamente são eles que fazem a análise. Então, a análise já é feita toda pelo Instituto. Então, a gente já recebe a análise pronta. Não, meu time não tem capacidade hoje de receber esses dados, fazer análise. Então, a gente, de fato, contrata a agência para tudo isso. Então, a gente não entra nessa seara de análise de dados e tal. Já vem tudo pronto. As análises de pesquisas internas são todas feitas pelo time de People Analytics, mas aí eles ficam focados nessas pesquisas, né? Então, como as pesquisas internas acontecem a cada 3 meses, quando acaba uma, já está começando a preparar a outra. Então, o time de People Analytics é bem focado no que é interno. Boa, me adicione lá. Boa. Só antes de seguir para a pergunta do Lucas, acho que seria legal também, Léo, você comentar um pouco. Dá para perceber que a estrutura do Nubank é bastante forte para investir dentro desses recursos para garantir um bom brand tracking. Para as empresas que estão começando ou que não têm ainda toda essa força mesmo, né, de conseguir contratar muitas consultorias, agências, o que que você acha que é o essencial, os primeiros passos para o pessoal dar nesse Já, lugar? já me perguntaram isso, eu acho que é uma pergunta excelente, porque eu também, assim, hoje temos uma estrutura aqui, mas eu já vim de contextos que eu não tinha estrutura, você sabe bem disso. É, eu acho que é importante começar a pesquisar, mesmo que seja um formulário que você deixe no seu site de carreiras, né? Então, tem agora, inclusive, eu não sei se a Mind faz isso, poderia fazer, inclusive, mas deixar pop-ups. Assim, eu vi algumas soluções já no mercado em que na página de carreiras da empresa tem como ficar um bannerzinho, um pop-upzinho para a pessoa participar de pesquisas desse tipo, né? Então, é importante a gente começar, então, tipo, ter num site de carreiras, numa página de carreiras, num blog, ter algum tipo de alguma forma das pessoas deixarem a sua percepção de alguma forma ali, ter uma mini pesquisazinha e garantir também que a gente está avaliando todas as pessoas que passam pelo nosso, que a gente está coletando a percepção das pessoas que passam pelos nossos processos seletivos, né? O cenário ideal, pegar pessoas mais externas possíveis, né? Como eu falei, deixar pop-ups no site e tal, mas se a gente não, ainda assim quer complementar com candidatos, excelente. Então, garantir que a gente tenha uma pesquisa de satisfação com candidatos, que a gente aproveite essa pesquisa para coletar esse tipo de informação. Então, mais um exemplo. Aqui no Nubank, a gente tem uma pesquisa de satisfação com todas as pessoas candidatas. Então, depois, sempre que uma pessoa passa por um processo, assim que ela é reprovada ou aprovada, ela sempre vai receber uma pesquisa para falar como foi a experiência dela. E aí eu aproveitei essa pesquisa e incluí lá uma perguntinha minha também de associação de marca. Então, usando, inclusive, os mesmos atributos, exatamente os mesmos atributos que a gente usa na pesquisa externa e na pesquisa interna, para a gente comparar arroz com arroz, banana com banana,
Então, a gente, enfim, tem essa pesquisa externa, a pesquisa de candidatos, que é enviada, enfim, por e-mail no fim do processo. E aí, para quem não tem como ter um instituto fazendo uma pesquisa fora, esse tipo de informação já valida muito, porque ainda assim são pessoas externas que tiveram um contato ali mais superficial com a sua marca, mas se conectaram de alguma forma e podem passar para você algum tipo de percepção. Boa, legal, Léo. Para a gente ir encerrando aqui, vou pegar a última pergunta do Lucas no chat, que é: vocês associam de alguma forma essas ações de employer branding com a performance dos new hires durante esse período? Boa pergunta. Assim, a gente tem hoje uma pesquisa que a gente chama de rehire. Tipo, depois de 3 meses que os new hires entram, a gente manda uma pesquisa para os gestores perguntando: você recontrataria essa pessoa depois de conhecer ela por 3 meses? E aí a gente considera isso como uma métrica de sucesso na contratação, né? Se a pessoa, depois de 3 meses trabalhando com ela, contrataria ela ainda, foi uma boa contratação. Mas a gente não tem uma associação tão direta das ações de EB com essa performance, assim. Então, é uma boa pergunta, é um bom ponto, mas hoje a gente não faz algo nesse sentido. Boa, maravilha. Vamos aproveitar que tem 2 minutinhos e responder a pergunta da Laura também. Vamos. Ela também trouxe esse ponto, né, das empresas que estão começando agora. Você recomenda alguma ferramenta que ajuda a centralizar e analisar os dados? Boa pergunta. Assim, tem poucas opções no mercado brasileiro. Então, é uma boa pergunta, Laura. Eu não sei te dizer se tem uma ferramenta que centraliza isso. Inclusive, eu parti para o caminho de procurar um instituto porque eu não encontrei uma ferramenta que tivesse essa solução aqui no Brasil. Mindsight, por favor, lancem essa ferramenta que vai centralizar esses dados, pelo amor de Deus, precisamos. Até fazendo um pouco, puxando o peixe aqui para o nosso Até lado, existe, né? Na Mindset a gente trabalha com um sistema de centralização de dados para fazer cruzamento e indicar, apoiar a tomada de decisão em parte de ciclo de sabia. performance e assim por diante. Com essa parte do branding, a gente trabalha com módulo de pesquisa também, que envolve público interno e externo, mas que você poderia cruzar as informações também. Mas eu Caramba. concordo com você, acho que não tem ainda uma ferramenta específica nichada para isso, mas o que você tem hoje são os HCMs que procuram trabalhar com isso, ou às vezes de uma forma que não está tão ainda sofisticada, ou de uma Sim. forma que está legal, e que pode estar mais conectada aí com essa parte do branding também, do brand tracking. Boa. Gente, adorei, adorei. Passou voando, já vi que é meio-dia. Gente, que isso? Passou uma hora. Sim, Léo, foi super legal. Agradecer também aí, pessoal, quem continuou aí com a gente até o final. Gente, super bacana. Acho que esses papos mais descontraídos, informais, são super importantes para a gente ir trocando boas práticas de mercado, né? Participem dos próximos. Léo, super obrigado. Acho que foi realmente muito, muito bom ouvir da tua experiência. Foi ótimo revê-lo Me também. adicionem no LinkedIn, gente. Adoro trocar mais no LinkedIn, então me procurem lá depois, me adicione, vamos conversar mais. É, prometo que eu tento responder todo mundo. Boa. Maravilha. Valeu, pessoal. Um grande abraço, boa semana para todos e nos vemos em breve. Até mais.